E aí pessoal, beleza? Hoje vamos falar de ser macho. Mark, será que a gente está vivendo uma crise de masculinidade, cara? Será que a galera tá aí, ó, casando tarde, jogando muito videogame? Como é que tá isso aí? Cara, esses tempos atrás eu comprei um videogame. Faz tempo já. Comprei um Xbox 360. Tem anos já. O que é a crise no casamento, mano? Não, tu sabe o que foi o pior? Que eu queria voltar a jogar alguma coisa e tal, nos meus tempos ociosos e tal. Cara, eu liguei o videogame, assim, 3 vezes durante o tempo que eu tive ele. Porque, cara, eu pensava assim, poxa, eu podia estar fazendo uma coisa mais produtiva. Sim, sim. Como editar o BTcast, por exemplo. E aí com um filho pequeno, é claro que a criança acaba, né, se juntando na brincadeira e tal, e ela vai acabar querendo jogar e tudo mais. Mas aí acabei vendendo, cara. Acabei vendendo o videogame pro meu sobrinho. E, enfim, achei que isso ia me tomar a minha atenção, como tomou um dia na minha adolescência, mas não aconteceu. Que bom, que bom. A gente brincou aqui, gente, a gente não é contra videogame, tá? Não é isso. Você pode ser homem másculo, um bom marido, um bom namorado tendo videogame. Por exemplo, eu vejo séries. Eu não tenho moral pra falar de quem joga videogame. Certo? Porque eu vejo, eu poderia estar jogando videogame. Então, tem cara que joga videogame. Mas a questão é a seguinte, Mark, há uma crise na identidade masculina muito forte nos nossos tempos. Inclusive Fabrini Viguier, desse livro aqui, tem um BTcast que a gente gravou com o autor desse livro, tá muito bom, recomendo que você ouça, aqui vai ser só uma palhinha. E ele fala justamente isso, né, que há uma crise na masculinidade. Ou o homem é um bruto estúpido, ou o cara ele não tem postura decisiva, como o sacerdote do lar. Porque assim, Max, se a gente olha a posição das escrituras, como é que o marido deve amar a sua esposa? É um amor sacrificial, né? Cara, é como Cristo amou a igreja. E é um amor sacrificial. E a gente percebe que tem muitos homens que estão fugindo das suas responsabilidades. Oi. Não quer dizer que seja um sacrifício amar a esposa. Não nesse sentido, né? Se pra você tá assim, então... É um pouco, Mac. Vou te explicar o porquê que eu tô dizendo isso. Não que assim, meu Deus, todo dia eu acordo, olho pra Xanda, ô, sua cruz. Não é nesse sentido. Que isso até tem a ver porque que tem muito homem que não tá pedindo a mulher em casamento, o cara tá postergando, namorando 4, 5 anos. E eu tô falando de gente adulta, que já trabalha, que já tem uma renda, que às vezes até mora sozinho, velho. É aquela velha história, né? Que a adolescência se estendeu. Isso. Por quê? Porque, Mac, casamento é decisão, cara. A gente não tem mais aquela paixão que a gente tinha quando começou a namorar. Não existe. A paixão e o namoro é feito pra acabar, não é? Hoje em dia tu não olha pra Simone e aparece o coraçãozinho no olho. Não, aparece cifra. Meu Deus, como é que eu vou pagar as coisas aqui em casa, meu Deus? Cara, não coloca a palavra na minha boca. Tu sabe que eu vou, depois que ela ver esse vídeo, aí ela vai perguntar pra mim, e aí? O que tu tá falando pro Bibo lá? Não, Simone, é tudo por minha conta isso. Ó, na conta dele. O que eu quero dizer é o seguinte, gente, é que o amor é uma decisão. A paixão uma hora acaba, Mark. Quimicamente existe todo um processo, né? Então é uma assim, questão, que e não é hora, só pra gente, é pra mulher também. Pra mulher também, claro. Que chega uma hora que é decisão, cara. Não, eu decidi amar essa pessoa, não depende mais dos meus sentimentos. É claro que, eu olho pra minha esposa e eu agradeço a Deus. Que, pô, cara, eu comparando com outras mulheres, né? A minha esposa é uma bênção, entende? Eu louvo a Deus por ela e eu olho pra ela e tenho uma admiração por ela. Só que, cara, é uma decisão. E não quer dizer que o sentimento que a gente nutre hoje pelas esposas seja menor ou inferior ao sentimento da paixão. Não, ele é diferente. Não, ele é diferente. Eu sei que a paixão é mais intensa. Isso. Por isso que a gente ela arrefece, porque esse sentimento passa. E é uma doença. Paixão vem de patos, cara. Patologia, entende? Parece que o homem, a gente tá falando aqui pra homens, tá, gente? Isso pode também servir pra mulheres. Mas assim, não, pô, será que eu vou namorar a Juliana, velho? Pô, mas a Márcia também é mó gata, entendeu? Pô, e a Márcia dá uma... E aí tem muito... Sabe o que tá acontecendo nas igrejas, Marcos? A galera tá assim, ó... O cara tá flertando com a Márcia, tá flertando com a Juliana. Pra ver qual que cai na... E às vezes as duas já estão dentro, velho. Eu conheço uma menina, conheço, não é que me disseram, eu conheço,
ela tava naquele flertezinho de WhatsApp até 2 horas da manhã, entendeu? Conversando, sabe assim, quando tu tá no teu trabalho, aquela coisa, aí vem aí tu olha, Marcelo, o tá crush. ligado? Pô, daí Agora ele pergunta, aí ele pergunta como é que tá o seu dia, cara, aquilo é uma sensação muito gostosa, assim, foi assim que a Xanda me conquistou, mano, eu cansado de uma viagem, ela vem e pergunta como eu tô, eu falei, meu, essa é a mulher da minha vida, que o cara também é assim, né, se apaixona, né, rápido e tal, e ela tava assim, com carinho, uns 2, 3 meses, velho, sabe? Até que um dia conversando com a menina, né, quando elas vão dormir uma na casa da outra e rola aquele contar segredo e tal. E aí chega uma hora que a menina fala assim pra ela, meu, sabia, fulana, que eu tô conversando com o ciclano? Meu, na hora que a menina fala isso pra ela, ela tem um treco, ela fica... Oh my God. Ah, é? E como é que é? Não, a gente fica até 2 da manhã no WhatsApp, às vezes. Meu, cara, ou seja... Deu ruim. Deu ruim, porque provavelmente ele tava com as duas ali, ó, simultâneo. Isso é coisa de moleque, velho. Isso é coisa, ficar flertando com 2, 3 ao mesmo tempo. Mano, seja macho, cara. Você tá usando o que pra escolher? Escolhe uma. Sabe o que falta na vida de um cara desse? Um Capitão Nascimento. Você é moleque! E é mesmo, cara, porque assim, ó, eu não sei o que o cara tá querendo. Porque assim, mulher perfeita não existe, assim como você não é perfeito, maluquinho. Você não é perfeito, não. E esse vídeo é pra mesmo, mulherada, passa pros machos aí da igreja. Macho não, né? Pros piados da igreja aí. Porque assim, cara, eu sei porque eu era assim. E eu amadureci muito depois que casei, Mac. Verdade tem que ser dita também. A Xanda foi corajosa, foi corajosa. Ela arriscou, porque eu era infantil também, entende? Tinha umas imaturidades. E é óbvio que o casamento vai refinando os dois, né? Os dois, não só o homem. Mas a moral da história é essa, cara. Você tá esperando o quê? Mulher perfeita não existe, você não é perfeito. Você tem que ver o quê? Princípios bíblicos, se a mulher é crente, temente a Deus, entendeu? Claro, tem que ter umas afinidades também. Não vem com esse negócio que os contrários se atraem, não. Tem que ter umas afinidades, mas, cara, eu desisti de um namoro, né, antes de casar, porque eu era imaturo e na primeira briga eu terminei o namoro. Ridículo. Tanto que depois, quando eu conheci a Xanda, a gente teve briga, mas voltamos, casamos, e no casamento tem briga também, né? Tem, e essas brigas que vão aperfeiçoando, sabe? E aí tem muito homem que esmorece na briga e... Mano, você tem que partir do homem, cara, a reconciliação. E isso, cara, é difícil, velho. Isso é tenso no casamento, mano. Mas, mano... Ainda mais se você tá trabalhando com TPM. Ei, rapaz, esses com negócios aí. a regrinha de ouro, né? Que no casamento é assim. Ou você está errado, ou a sua mulher está certa. Não tem opção. É aquela coisa, né, Mike? Quando você entra numa briga de casal, você pode estar com a razão, mas você sai perdendo, pedindo perdão. Sempre perde. Então, assim, essa é a regra universal do casamento, gente. Então, assim, muitos divórcios estão acontecendo, né, Mac? Porque a galera não tá conseguindo, não quer dobrar o braço, entende? Aí tem muito orgulho no meio. E aquela coisa, cara, e isso é uma coisa que eu sofri, entendeu? Assim, tipo de, pô, não, mas ela errou, caramba, ela que tem que vir pedir perdão pra mim. Cara, não. Nós, como sacerdotes do lar, entende? Nós, assim como Cristo tomou a iniciativa em salvar a igreja pecadora e perdida, a Bíblia faz esse paralelo. O lar tem, de certa forma, a responsabilidade do homem. Claro, é do casal, gente. É do casal, mas às vezes tem que tomar essa postura como Cristo tomou em relação à igreja, entende? Criação dos filhos também é uma responsabilidade muito forte do homem. Ensina a criança no caminho que deve andar. A mulher ficava com as crianças e cuidava, mas o homem tinha esse papel de, no caminho, ensinar o filho, né, para que o filho não se desvie quando for mais velho. Então tem essa responsabilidade do pai de família, né, o chamar Israel, né, de contar a história do povo de Deus, de como Deus se relaciona com o seu povo. Ser homem, biblicamente falando, você não nasce. E a cultura pós-moderna vai fazer de tudo para você não ser um homem como a Bíblia fala, né? O homem com H maiúsculo, como a gente brinca. Ainda mais nessa cultura onde as crianças, de certa forma, crescem muito mais criados por mulheres, não só pelas mães, como você mencionou, mas por professoras. Existem muito mais professoras que ficam um tempo muito grande durante a infância e a adolescência dos nossos filhos do que professores. Olha aí. Então, acabou que a figura paterna, ela foi caindo com o decorrer do tempo. E o cara chega em casa cansado, ainda terceiriza pra mulher. Não, só vai lá dar um beijo, um abraço. E até algumas décadas atrás, né, até antes desse advento, aí não, o filho passava uma boa parte do tempo com o pai. Sim. O próprio... E aprendendo a profissão do pai, né, se a gente pegar a questão do Antigo Testamento. O próprio Viguier, ele menciona isso no podcast, né? Muito bom. Gente, tá aí, ó. Ser macho não é ser bruto, ser um babaca, um idiota. Não, até o Hulk ama.
Tudo bem que a Scarlett Johansson não é difícil, né? E uma coisa que o Jackson Jacques falou no nosso podcast sobre plantação de igreja é: quanto mais eu descubro a minha masculinidade, mais floresce a feminilidade da mulher. E ele fala isso na igreja, né? Quando mais eu trabalho com os homens, mais as mulheres se tornam mulheres. Olha porque são só. amadas pelos seus homens. E, cara, é fantástico. Ouça aí esses 2 BTcasts que nós gravamos e a gente trata um pouco da questão da masculinidade. Mas e aí? O que você acha? Concorda? Discorda? Pode comentar aqui embaixo, gente. E se você gosta dos nossos vídeos, assine o nosso canal. Toda quarta-feira tem vídeo aqui. E mande aí pra frente nas redes sociais. Valeu.